Mateus capítulo 5, versículo 21. Tomara que você esteja com o seu coração voltado para Deus, porque hoje nós vamos mexer, é claro, né? Nós vamos mexer com a direção de Deus, com a palavra de Deus. Nós vamos mexer na caixa de marimbondo. Nós vamos mexer na colmeia de abelhas. Nós vamos mexer em um ponto que o mal, ele não quer que seja mexido. Ele não quer. E você vai entender por quê. Nós falamos aqui primeiro sobre as bem-aventuranças, como que um verdadeiro cristão deveria ser por dentro, no seu caráter. Lembra quando nós falamos que o verdadeiro cristão tinha que ser manso, humilde? Primeiro Deus tratou do caráter. Depois, o Senhor veio começando a tratar do nosso exterior. E Ele nos ensinou que toda a palavra de Deus deve ser obedecida, deve ser seguida, nada deve ser anulado. Nós devemos ser fiéis a Deus em tudo. Jesus disse que a igreja, o verdadeiro cristão, ele deve ser a luz do mundo, o sal da terra. Lembra de toda essa parte? Por isso que é importante todo domingo você vir, para você ir tendo sequência. Agora, hoje, ou na sequência do ensino de Cristo, ele vai tratar sobre o ódio. Ele vai falar sobre esse sentimento tenebroso. E você vai entender por quê. Hoje você vai ter assim uma visão ampla sobre como este sentimento faz mal para o ser humano. Como é diabólico o sentimento do ódio. E diz assim o texto sagrado no versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a quê, pessoal? A julgamento. Para comigo. O que é que leva uma pessoa a matar outra? A inveja não leva uma pessoa a matar outra. Não. A inveja, ela vai gerar o ódio. A raiva vai gerar o ódio. O ódio, olha o que eu vou dizer para você e vou mostrar na Bíblia. Foi o primeiro sentimento diabólico que Satanás conseguiu implantar no ser humano. Vai comigo, por favor, lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo de número 3. Gênesis capítulo 4, versículo de número 3. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva, o início da humanidade, certo? Adão e Eva foram colocados no jardim de Deus. E ali no jardim de Deus, eles tinham tudo. E Deus só disse assim: não toque nessa árvore, porque essa árvore é minha. A curiosidade, ó, guarda isso, ó. O que eu falei? Cuidado com esse negocinho aí. Cuidado.
A curiosidade pode levar você a catástrofes na sua vida. Todos os sábios que você encontrar por aí, livros de sabedoria e pessoas sábias, sempre vão dizer assim: olha, não seja curioso. Todos. Porque a curiosidade vai levar você a mexer aonde você não deve mexer. E aí você sofre. O que Deus disse para Adão e Eva? Não mexa nesta árvore. O dia que mexer, vocês vão o quê? Morrer. Sabemos que morrer não é físico. É espiritualmente, é ser separados de quem? De Deus. Aí Eva foi lá, olhou, a serpente falou: tá olhando o quê? Ela falou: nada. Aí, por que você não come desse fruto? A serpente disse. Ela falou: não, Deus falou que não pode. Mas por que Deus falou que não pode? Porque o dia que eu comer eu vou morrer. Aí a serpente disse: não, é certo que você não vai morrer. Deus sabe que o dia que você comer você vai se tornar como Ele, conhecedor do bem e do mal. E aí Eva, na inocência e curiosidade, fez o quê? Comeu. E além de comer, fez o quê? Vou levar para o meu marido também. E o Adão fez o quê? Comeu. Naquele momento, eles foram expulsos da presença de quem? De Deus. Observem que, até então, Satanás não teve um acesso direto ao coração deles. Não teve. O inimigo sugeriu uma coisa externamente, mexeu com a curiosidade. É mais ou menos igual quando um jovem oferece droga para um adolescente. O mal só entra se aquele adolescente, se aquele jovem for movido por sua o quê? Curiosidade de experimentar. Aí a coisa vai complicar para ele depois. Então observe que o inimigo não teve um acesso direto ao coração de Adão e de Eva. Adão e Eva foram expulsos do jardim. E logo em seguida a Bíblia começa a contar que eles geram filhos. O primeiro filho de Adão e Eva, Caim. Entre Caim e Abel provavelmente nasceram outros filhos. E aí veio Abel. Certo? E assim está no capítulo 4, versículo 3. Eu só fiz uma explanação para você entender que nós estamos falando hoje sobre o ódio. E eu disse que o ódio é tão perigoso que foi o primeiro sentimento maligno que Satanás implantou no coração do ser humano. O ódio vem do inferno. Aprendam isso, por favor. O ódio vem direto do mal. Olha o que faz o ódio. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 3. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta a quem? Ao Senhor. Então Caim era lavrador, trabalhava na terra. Então ele pegou parte da produção dele e apresentou como oferta a Deus. Versículo 4. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias de seu rebanho.
Então Abel era pastor de ovelhas, enquanto Caim era lavrador. Caim pegou parte da sua produção, apresentou a Deus. Abel foi no rebanho. Só que, diferentemente de Caim, Abel não pegou apenas parte do rebanho. A Bíblia diz que Abel separou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. Ou seja, Abel foi seletivo. Abel não apresentou para Deus qualquer coisa, porque Abel, ele não via Deus como qualquer um. Ele entendia, peraí, eu sou igual a meu irmão, nós somos iguais ao pai e à mãe, nós somos seres humanos, nós somos iguais, mas Deus não é igual a nós. Deus é o Criador de tudo. Então, se eu vou oferecer algo a Deus, tem que ser o meu melhor. Até aí tudo tranquilo, tudo em paz. Continuando lá. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por que Deus aceitou Abel e a oferta de Abel e não aceitou Caim e a oferta de Caim? Porque Abel viu Deus como superior e Caim viu Deus como alguém igual a ele. Olha a importância da reverência. Olha a importância de eu me curvar diante do Senhor e reconhecer que Ele é infinitamente maior do que eu. Então Deus aceita Abel e a oferta de Abel e rejeita Caim e a oferta de Caim. Aí olha o que aconteceu. O que está escrito ali? Caim se enfureceu e ficou o quê? Transtornado. Caim ficou irado, com raiva. Só que até aqui, presta atenção, hein? Até aqui, não tem grandes problemas para o ser humano. Vou te mostrar na Bíblia. A Bíblia não diz que se irar é um pecado. A Bíblia não diz que você se enfurecer porque algo deu errado, ou porque alguém te prejudicou. A Bíblia não fala que é pecado. Vai comigo lá em Efésios. Efésios capítulo de número 4. Vai comigo, por favor. Versículo 26. Efésios 4, 26. Olha o que diz. E não pequem ao permitir que a ira o quê? Que a ira o quê? Os controle. Então o pecado está quando a pessoa começa a permitir a ira se alojar, controlar ele. Olha que interessante. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Ou seja, digamos que eu te dei um chute na canela agora. Você vai ficar com raiva. Você vai ficar irado. Só que a Bíblia está dizendo, antes que o sol se ponha, antes do dia terminar, acalme a sua ira. Se esvazie daquilo. Põe aquilo para fora de você. Esquece. Por quê? Versículo 27. Pois ela cria oportunidades para o diabo.
Olha, então a ira, a pessoa ficar ali com raiva por causa de alguma coisa que aconteceu naquele momento, ainda não tem a presença do mal destruindo ela. Mas se ela não se livrar logo daquela ira, daquela raiva, aquele sentimento vai criar oportunidades para quem? Para o diabo. Deixa eu falar de uma forma simples para você entender. A raiva, quando ela não é eliminada rapidamente, é ela que vai abrir a porta para o ódio. O ódio está do lado de fora. Mas a porta do nosso coração só tem maçaneta do lado de dentro. Alguém que está dentro tem que abrir a porta para quem está fora. Então, quando algo de ruim me acontece, é muito provável que eu vou ficar furioso, que eu vou ficar com raiva. Mas se eu não tiro de mim, eu mesmo, aquele sentimento de raiva, de fúria, rapidamente, este sentimento que eu permiti criar, nascer dentro de mim, ele vai abrir a porta para o ódio. E o ódio é o sentimento diabólico. Eu estou mostrando para você aqui no Efésios, que eu vou voltar lá em Gênesis, e você vai entender tudinho claramente. Você viu que quando Abel e Caim apresentaram as ofertas, Deus aceitou Abel e a oferta de Abel, e rejeitou Caim e a sua oferta. E aí a Bíblia diz que Caim ficou como? Como que ele ficou? Olha lá, ó, versículo 5, como é que Caim ficou? Furioso e o quê? Transtornado. Só que lá em Efésios está dizendo, não se ponha o sol antes de você eliminar toda a ira, porque ela vai criar oportunidades para quem? Para o diabo. Olha o que aconteceu no versículo 6 aqui de Gênesis. Olha lá. Deus aparece, ele fala, né? Com Caim e diz assim, por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim, por que está tão transtornado? Olha Deus dizendo para Caim, por que você está com tanta raiva? Por que você está com tanta ira? Versículo 7. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome o quê? Cuidado. Olha só Deus falando com Caim. Você não foi aceito porque você fez errado. E aí você fez errado e foi rejeitado, aí você deixou a raiva nascer em seu coração. Agora tome cuidado. Olha o conselho de Deus. Olha a instrução. Tome cuidado. Por que Deus falou para ele tomar cuidado? O pecado está à porta. À sua espera. A porta de onde? A porta de onde? Do coração dele. Lembra do que eu falei agora há pouco? O sentimento do ódio fica do lado de fora do coração. Só que a porta do coração só se abre do lado de dentro. A irmã está perguntando se Caim tinha consciência que a oferta não seria aceita. Talvez não. Mas que ele tinha consciência que ele não estava oferecendo o melhor que ele tinha, isso ele tinha consciência. E o segredo todo aqui na questão de Abel e Caim está aí. A consciência que todo mundo tem, todo ser humano tem. Se está apresentando a Deus o seu melhor
ou qualquer coisa. E por favor, não estou falando de dinheiro. Por favor, não interprete, não deixe o inimigo distorcer a sua mente. Estou falando da vida. Será que eu estou oferecendo o meu melhor para Deus ou eu estou oferecendo qualquer coisa? Como que eu estou vendo Deus? Como superior? Como alguém infinitamente maior do que eu? Ou eu vejo Deus como alguém igual a mim? Então esta consciência com certeza Caim tinha. Só que o que eu quero frisar com vocês é isso aqui, ó. Deus primeiro perguntou para ele: por que você está tão furioso? Por que você está tão irado? Rapaz, tome cuidado. O pecado está onde? Está à porta, à sua espera, e deseja o quê? Controlá-lo. Quando então a pessoa abre a porta para o ódio entrar, já não é ela mais quem controla a sua vida. É o ódio que vai controlar ela. Por isso que o ódio é tão diabólico, é tão perigoso, é tão destruidor. Quando a pessoa deixa o ódio entrar, ela já não tem mais controle sobre a sua vida. Por isso que vai chegar a questão do assassinato, da morte, do homicídio. Porque a pessoa já não controla mais. Ela é controlada por esse sentimento maligno. Ela é controlada. Agora você entende, por exemplo, quando Jesus estava na cruz do Calvário, pendurado, as pessoas ali embaixo, e Jesus fala uma frase assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Será que Deus não sabia que as pessoas não tinham consciência do que estavam fazendo? Deus sabia ou não sabia? Por que Jesus então está dizendo: Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem? Como se Jesus estivesse dando uma informação para Deus que Deus não soubesse. Por quê? Porque Jesus não estava falando por ele. Jesus estava ensinando para mim e para você. Que quando você deixa a raiva ficar guardada muito tempo, a ira, aquilo vai abrir a porta para o ódio. E isso vai destruir a sua vida. Agora, quando você tem a consciência: peraí, fulano fez isso comigo, mas fulano não deve nem saber o que está fazendo, porque uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, uma pessoa em sã consciência, não faria isso. Quando você consegue administrar as coisas na sua vida desta maneira, então você consegue se livrar da ira rapidamente, e você jamais vai dar oportunidade para quem? Para o diabo. A porta vai estar muito bem trancada e o ódio não vai entrar. Deixa eu dizer uma coisa muito, muito forte para você. No caso desse tipo de sentimento, Satanás não tem poder de invadir a vida de ninguém. É a própria pessoa que abre a porta para ele entrar. Olha que sério isso. Aí tem um problema grandioso. Quando o espírito maligno invade a vida de alguém, vamos colocar aqui algumas hipóteses. Uma obra maligna, não tem disso de uma pessoa ir lá fazer o mal, uma obra maligna contra outro alguém? Tem ou não tem disso? Tem. E aí aquela pessoa que é vítima está desprotegida, não está buscando a Deus, não está na presença de Deus, não está cheia do Espírito Santo.
Então você concorda comigo que aquele mal, ele tem acesso e ele invade a vida da pessoa? Concorda comigo? Quando uma pessoa está sofrendo com espíritos malignos, porque a vida dela foi invadida, se vem alguém com autoridade e poder em nome de quem? Do Senhor Jesus, e ora por ela, este mal é expulso. Esse mal é obrigado a sair. Por quê? Porque ele invadiu a vida daquela pessoa. Entende? É como se eu dissesse assim, ó. Olha o exemplo fácil. Imagina que você tem uma propriedade. Uma propriedade. E aí vem pessoas ruins e invadem a sua propriedade. E aí você vai lá, aciona a justiça, a polícia, e vai lá as autoridades e fazem o quê? O que as autoridades fazem? Tiram, arrancam aqueles invasores de lá. Agora veja como é que muda tudo. Olha como é que o inimigo é inteligentíssimo. No caso do ódio, eu disse que é a pessoa que faz o quê? Que abre a porta. Agora mudou tudo. Quando alguém abre a porta para o ódio, e automaticamente o ódio entra com a presença do mal. Você pode chamar qualquer pessoa para orar por aquela criatura. O mal não sai. O mal não sai. Sabe por que não sai? Porque ele não invadiu. A pessoa abriu a porta para ele entrar, ele foi convidado a fazer parte daquela vida. Se você pegar a chave do imóvel, lembra do imóvel, da propriedade? Lembra? E você chama alguém e fala aqui, ó, ô fulano, pode morar aqui, ó. Você está dando a chave. Você está dando a chave. Depois você vai procurar a autoridade, é que eu quero tirar fulano. Como é que ele entrou? Não, é porque eu convidei ele, dei a chave. A autoridade vai dizer, você deu a chave? Agora você faz o quê? Você tira. A invasão é uma coisa. Estou dando um exemplo simples para vocês entenderem. O convite para entrar é outra. É impossível, espiritualmente falando, é impossível você expulsar um mal que alguém convidou para entrar. O mal foi convidado. Ele não invadiu. Então, a única pessoa que tem autoridade para expulsar aquele mal é quem? É a própria pessoa que abriu a porta. Ela tem que se libertar de todo aquele sentimento de ódio. Ela tem que se limpar de tudo aquilo, e já te adianto, não é fácil. Por isso que Deus já disse para Caim, tome cuidado. É muito melhor você não deixar entrar, porque depois para você tirar, meu amigo, é difícil, é trabalhoso. Olha, é quase impossível. Porque aquilo quando entra vai ramificando, vai crescendo, vai se tornando algo cada vez maior. Aquilo vai crescendo cada vez mais. Então Deus disse o que ali? O que é que Deus disse para Caim? Tome o quê? Tome o quê? Cuidado.
O pecado está à porta. Está na porta do seu coração aí, Caim. Eu estou vendo, Caim. Caim, eu já estou vendo o coisa ruim na porta do seu coração com esse sentimento chamado ódio. Tome o quê? Cuidado, porque este sentimento, junto com o mal, deseja o quê? Controlá-lo, controlar você. Mas é você quem deve dominá-lo. O sentimento do ódio com o mal quer controlar você. Aí Deus disse, mas é você quem deve dominar ele. Olha que Deus não está falando que você tem que controlar o ódio não, hein? Olha que interessante, está dizendo que você tem que dominar, ou seja, espera aí, isso está na porta. O que é que está aqui dentro que pode abrir a porta para isso entrar? Poxa, aquela raiva que ainda eu não tirei fora. É aquela ira que ainda está me incomodando. Então, eu elimino isso para que eu tenha domínio sobre essa porta. Essa porta tem que continuar o quê? Fechada. Eu vou dominar isso tudo. Eu não vou deixar isso avançar. Eu não vou deixar. O que será que aconteceu com Caim? Será que Caim abriu a porta ou ele ouviu Deus? Versículo 8. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel. E o que, pessoal? E o que, pessoal? E o matou. Então veja que o assassinato, o homicídio, só aconteceu depois que Caim deixou o que entrar? O ódio. Enquanto ele estava só irado, ainda não tinha acontecido nada. Mas Deus falou: tome cuidado. Aí você já conhece a história de Caim. Não, Caim se irou contra Abel. Caim não se irou contra Deus. Deus não aceitou a oferta de Caim. Mas o problema de Caim era Abel, que se Abel não existisse, então não tinha problema nenhum quanto à oferta de Caim. Só Caim ia apresentar a oferta. Se a ira de Caim fosse contra Deus, Caim teria ficado com ódio de quem? De Deus. E ele não teria tentado contra Abel. O ódio de Caim, a ira de Caim foi contra Abel. Se Abel não tivesse no meu caminho, Deus não teria me rejeitado. Se Abel não se... aí o diabo começando a trabalhar, se Abel não se achasse melhor, não apresentasse uma coisa diferente de mim, está vendo um misto de sentimento, mas era contra Abel. Até porque Deus não tinha pedido nada. Então Abel fez o melhor, Caim fez qualquer coisa, e o problema de Caim era a existência de Abel. Por isso que ele mata Abel. Porque ele pensa, se Abel não existir, então Deus vai ter que aceitar o que eu oferecer. Na cabeça dele. Só vai ser eu. O maligno já estava trabalhando na cabeça dele. Quando a pessoa deixa o ódio entrar, o que está escrito no versículo 7? O pecado está à porta à sua espera e deseja o quê? Controlá-lo. Caim já estava sendo o quê? Controlado. Gente, é muito forte isso daqui.
Vai comigo, por favor, lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Olha o que está escrito. O ódio provoca o quê? Brigas. Mas o amor cobre todas as ofensas. Então, qual que é o antídoto do ódio? O amor. É quando você consegue olhar para o outro ser humano e enxergar nele alguém totalmente perdido. É quando você consegue olhar para o outro que está tentando te fazer mal ou está te fazendo mal e consegue enxergar nele alguém incapaz, alguém que precisa de Deus, alguém que não sabe o que está fazendo. Por isso que eu volto em Jesus na cruz. Ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quando você olha para alguém como alguém que não tem capacidade de raciocínio, que a pessoa está agindo como se fosse um animal, vou usar esse termo para você entender, aí você fala: não, né? Bateu. É louco. Isso. Pronto, tá vendo que ótimo exemplo que a irmã deu? Às vezes você chega num ambiente, alguém vem e te dá um tapa, pá! Na hora o ser humano já vem aquele negócio da reação, só que alguém segura nele assim e fala assim: não, isso aqui, ó, ei, esse daí é louco, ele é doido, ele tem problemas mentais. Então aquele que apanhou, imediatamente olha e fala: nossa, então, coitada dessa pessoa, né? É incapaz, Então, é esse tipo de pensamento que o Senhor Jesus está ensinando que o verdadeiro cristão deve ter. Quando alguém vier e te ferir, te causar mal, ou tentar te prejudicar, se você tiver esse tipo de entendimento, poxa, ali é um incapaz. Ali é alguém que ainda está precisando conhecer a quem? A Deus, precisando conhecer Jesus. Se você consegue ter este tipo de olhar, então você não vai deixar a ira te dominar e abrir a porta para quem? Para o ódio. Mas quando você acha ou vê aquela pessoa como uma pessoa capaz, como uma pessoa instruída, como uma pessoa que sabe o que está fazendo, então aí, meu amigo, aquela raiva começa a crescer, vai crescendo, daí a pouco abre a porta para o ódio, e o ódio diz para você assim: não, ela tem que pagar, ela sabe o que ela fez, não, ela não merece ficar bem, não. Olha que interessante. Então Jesus está ensinando para mim e para você nesta manhã que nós devemos olhar para o ser humano, seja ele quem for, como alguém que não sabe o que está fazendo. É a única forma de nós dominarmos a situação e mantermos a porta o quê? Fechada para o ódio. Porque depois que o ódio entra, aí, meu amigo, é muito difícil para tirar. É muito difícil. Então olha o que está escrito em Provérbios 10, 12. O ódio provoca brigas,
mas o amor cobre todas as ofensas. Todas as ofensas. Volta comigo lá em Mateus capítulo 5. Nós estávamos no 21, né? No versículo 21. Agora nós vamos para o versículo 22. Olha o que diz. Jesus dizendo: eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a quê, pessoal? A julgamento. Jesus não está dizendo que a pessoa vai ser julgada. Ele está dizendo, basta irar-se contra alguém para estar o quê? Sujeito. Porque se eu ficar me deixando irar, então provavelmente daqui a pouco eu vou perder o domínio. Esta ira vai aumentar, vai abrir a porta para quê? Para o ódio, e aí eu vou estar condenado ao julgamento. Então Jesus já está dizendo, melhor coisa que tem é você fingir que nada aconteceu. Melhor coisa que tem é até mesmo você fugir da ira. A ira não é o pecado. A ira não é o problema. Mas se você ficar se irando com frequência, daqui a pouco você perde o domínio. Daqui a pouco você já se descontrola e aí você se torna controlado por esse tipo de sentimento ruim. E ele diz, quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado aonde? Ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. É muito interessante esse versículo 22, porque essa tradução da Bíblia aqui, que nós utilizamos, ela mudou um pouquinho ali, colocando alguém, a palavra alguém. Mas quando nós pegamos as versões mais antigas, que tem a tendência de estar mais próxima de um texto original, não aparece a palavra alguém. Quem sabe que palavra aparece? Não, você já é atual junto com alguém. Fala alto aí. Irmão. Coloca para mim aqui na Revista e Atualizada, ou Revista e Corrigida. Olha lá, olha na Revista e Atualizada de João Ferreira de Almeida. A Revista e Corrigida também é a mesma coisa. Se você pega lá, por exemplo, se eu não me engano, a King James é a mesma coisa. Olha o que está escrito. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, esse sem motivo está entre parênteses, vou tirar ele fora, depois eu te explico o que é isso. Então, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra quem? Seu irmão, estará sujeito a quê, pessoal? A julgamento. E quem proferir um insulto a quem? A seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito o quê, pessoal? Ao inferno de fogo. O que isso significa? Que naquele primeiro momento ali no Sermão da Montanha, é como se Jesus estivesse se referindo aos irmãos na fé.
Como é que você pode se irar contra alguém que é membro do mesmo corpo que você? Como é que você pode proferir um insulto a alguém que é um membro do mesmo corpo que você? Como é que você pode chamar de tolo a alguém que é membro do mesmo corpo que você? Não faz sentido. É como se você estivesse xingando sua mão, ou você estivesse xingando seu pé. Então, num primeiro momento, Jesus está dizendo para nós assim: vem cá, você é a igreja. Como é que você age com o seu irmão pior do que uma pessoa do mundo age contra as outras pessoas? Que tipo de exemplo você está dando? Que tipo de cristão você está sendo? Porque o intuito aqui do Sermão da Montanha era Jesus ensinar as pessoas a serem verdadeiros cristãos. E claro, lógico, essa mensagem vai se estender a todas as pessoas, vai se estender. Mas começa por onde? Pela igreja, pelo corpo de Cristo. Não adianta a gente ficar aqui falando do mundo, se dentro de casa as coisas estão desordenadas. Dentro de casa tem que estar arrumado. Não tem como você levar para o mundo uma coisa que você não vive aonde? Em casa. Não tem condições. É ser hipócrita isso. Então Jesus está ensinando: comece em casa. Faça diferente em casa. Tenha um olhar diferente para cada um dos irmãos que estão aonde? Em casa. E claro, agindo desta forma dentro de casa, automaticamente você estará em condições de agir da mesma forma no mundo. Se eu não consigo ver com bons olhos um irmão em Cristo, como é que eu vou ver um colega de trabalho com bons olhos? Como é que eu vou entender que aquele colega de trabalho está precisando da instrução de Deus? Que ele está agindo sem sabedoria porque ele não tem a direção de Deus? Se eu não consigo ver isso dentro da igreja, como? Não tem como. Por isso que Jesus ensinou que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso, será luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. E é interessante que Jesus prega isso no Sermão da Montanha, e nós vamos ver confusões entre os próprios apóstolos de Jesus, uns com os outros. Uns querendo descer a mão nos outros. Como é o caso de quando Tiago e João pedem para se assentar à direita e à esquerda do trono de Cristo. Os outros olham e ficam furiosos. Então veja que a preocupação de Jesus é que nós realmente sejamos a luz do mundo. A igreja tem esta missão de ser a luz, mas para a igreja ser a luz, ela tem que estar sendo luz aqui dentro. Não tem como ser luz lá fora se é trevas aqui dentro, pessoal. Então Jesus, ele trabalha ali, dizendo: vocês aqui, que estão me ouvindo, precisam olhar para o irmão
como alguém que precisa de Deus. E não ficar se irando contra ele. Não ficar insultando. Ou se ele te insultar, você não deixar isso crescer. É tudo que o inimigo quer. Que alguém abra a porta para ele entrar. Para ele destruir. Então, volta comigo na NVT, por favor. Volta lá. Na NVT, na linguagem que nós estamos usando. Vamos continuar. Quem chamar alguém de quê? De louco, corre o risco de ir para onde? Para o inferno de fogo. Você sabe que este inferno começa aqui, né? Porque quando alguém cria um problema com outro alguém, o ódio entra, o inferno começa aqui. A pessoa deixa de ter paz aqui. A pessoa deixa de ser feliz aqui. O inferno eterno, do fogo eterno, isso aí vai ser só uma continuação. Porque uma vez que o ódio entra, Caim, vamos falar de Caim. Caim deixou o ódio entrar. Aí Caim foi lá e matou Abel. Aqui na terra, a vida de Caim virou o quê? O inferno, é só você ler o texto. É só você ler o texto lá. Ele recebeu uma marca. Todo mundo sabia que ele era um assassino. Todo mundo sabia que ele era uma pessoa ruim. E ali a coisa começou a ficar feia para ele. Se tornou maldito nesta terra. E vários outros exemplos bíblicos que a gente pode pegar aqui. E isso serve para mim e para você. Quem guarda ódio no coração, o inferno começa aqui. E se a pessoa não eliminar isso, ela não espere oração. Não espere oração. Porque o ódio entra porque a pessoa abriu a porta. Então ela tem que tirar. E se ela não tira, aí a alma dela estará caminhando para o inferno de fogo. Tudo porque ela fez o quê? Abriu a porta do coração para o ódio entrar. Continuando ali, versículo 23, diz assim: portanto, aqui você entende por que no versículo 22 está falando de irmão, e não de alguém simplesmente. Como eu disse, começa pela igreja, Jesus ensinando, depois se estende para fora. O 23 explica o 22. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, versículo 24, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Agora olha só para você entender. Digamos que o meu problema é com alguém que está lá em São Paulo. Aí eu estou aqui com a oferta. Algo para apresentar a Deus. Aí eu lembrei, tem um problema com a pessoa lá em São Paulo. Como é que eu vou deixar aqui no altar e falar, pastor, espera aí. Segura aí. Eu preciso ir ali me reconciliar com alguém. Aí eu vou lá, me reconcilio, aí volto. Obrigado, pastor, por ter me esperado. Está aqui a oferta. Não, nós estamos aqui. Nós somos membros do corpo de Cristo. Estamos entre os irmãos. Por isso que o versículo 23 explica o 22. Eu estou aqui dentro com você. E eu tenho um problema com você. E aí eu estou trazendo a minha oferta para entregar a Deus.
Deus não vai receber. Por que Deus não vai receber? Porque Deus está vendo que eu estou mal com você. Primeiro eu tenho que me consertar com você. Então eu me conserto aí com você e venho aqui e digo: Senhor, está aqui a minha oferta. Aí Deus recebe. E claro, vamos estender isso para o mundo? Vamos estender isso para o mundo, para as outras pessoas. Mas tudo tem que começar aonde? Aqui dentro, na igreja. Entre os irmãos. Não existe igreja de uma pessoa. Não existe. Isso é diabólico. Essa ideia, por exemplo, você pode congregar em casa. Como é que você vai congregar em casa? Olha a palavra, congregar. Estar juntos com os outros, agregar com outros. Isso é diabólico. Olha como é que o inimigo trabalhou nesta pandemia, mudando a mente das pessoas. Igreja só existe quando as pessoas estão agregadas às outras, buscando a quem? A Deus, ouvindo a palavra, vivendo em comunhão. Aí existe igreja. Então nós precisamos dar uma revisada. Se já não abrimos a porta para o ódio entrar, porque se abrimos, temos só nós podemos colocar para fora, tirar. E se nós ainda não abrimos, graças a Deus por isso, vamos eliminar todo sentimento de ira, de raiva. Porque se isso crescer, vai abrir a porta para o inimigo entrar. Então no versículo 24 está dizendo, né? Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Continuando. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Que tribunal é esse? Aí vem a necessidade de um conhecimento cultural, de um conhecimento temporal da Bíblia Sagrada. Em Israel, de que tribunal Jesus estava falando? Você vai entender agora. Em Israel, desde o tempo de Moisés, foi determinado que o povo constituísse tribunais, pessoas capazes, um grupo de pessoas capazes, em todas as partes de Israel, em todas as tribos de Israel, para que quando acontecesse algum tipo de problema, eles fossem àquele tribunal e resolvessem o seu problema. Está lá em Deuteronômio, coloca aí para mim. Deuteronômio, capítulo de número 16, versículo 18. Deuteronômio 16, 18. Olha o que está escrito. Nomeiem juízes e o que, pessoal? E oficiais de cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Eles julgarão o povo com o quê? Com justiça. Então todas as cidades tinham um tribunal, um grupo. E o que Jesus está dizendo lá em Mateus? Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, façam o quê? Acertem logo suas diferenças. Então,
se conserte logo antes de chegar no tribunal. Porque na hora que chegar lá, já não dá tempo mais de fazer nada. E aqui é claro que Jesus está fazendo uma alusão ao tribunal do grande juízo. Eu e você estamos caminhando para esse tribunal. Talvez alguns de nós aqui vai adiantar o passo, vai chegar antes. Talvez o outro vai chegar primeiro. Talvez nós vamos chegar juntos ao tribunal de Deus. Então, Jesus está dizendo: acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue a quem? Ao juiz. E o juiz a um oficial. E você seja lançado aonde? Na prisão. Opa! Nós temos aqui também duas questões. Jesus estava falando de uma questão física, e ao tribunal físico. Chegar lá, o acusador dizer lá contra você e você ser condenado. E aí você ir para a prisão física. Mas ao mesmo tempo isso aqui tem um peso espiritual. Vai que chega você e eu no tribunal de Deus. E você está cheio de raiva e de ódio no coração a meu respeito. Cheio de ódio. E aí Deus identifica aquele ódio. E você é condenado. É entregue a um oficial. E o oficial lance você na prisão. De que prisão será que Jesus está falando? A condenação ao inferno de fogo. Eu quero que você guarde o seguinte: nós estamos caminhando para o tribunal. Quando que vamos chegar? Quer ver que exemplo que eu vou dar para você agora? Só a caráter de exemplo. Vocês viram que tragédia que aconteceu em Pernambuco esse final de semana? O prédio que desabou de uma hora para outra por causa das chuvas. Encontrou lá o corpo de uma família, não sei se você viu, todos abraçados. Acredito eu que na hora que eu vi o barulho, se abraçaram e foram soterrados. Pessoas jovens. Eu pergunto para você, será que elas pensavam que estavam tão perto de chegar ao tribunal? Tribunal divino? Acredito que não. Assim como nem eu e você sabemos quando vamos chegar a esse tribunal. Pode ser hoje, pode ser amanhã. A Bíblia está dizendo que nós estamos no caminho, a caminho do tribunal. A pergunta é: como você está nesse caminho? Porque se chegar ao tribunal carregando o que é ruim, vai ser entregue ao oficial e vai ser lançado aonde? Na prisão. Então Jesus estava ensinando para o povo ali no Sermão da Montanha: gente, tire o ódio do seu coração, o ódio é diabólico. Gente, o ódio começa através da ira. Cuidado, ficou irado, tira logo aquilo da mente. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Você brigou com alguém aqui agora? Brigou, discutiu, terminou? Pronto, já começa a conversar normal. Mas bispo, eu não consigo. É aí que está o problema. É esse não consigo que o inimigo vai se aproveitar para quê? Para tentar implantar o ódio. Brigou, quebrou o pau. Depois que terminou tudo, pronto, acabou. Fulano, agora vamos fazer isso.
Não, bispo, não dá. É aí que o inimigo trabalha. É nesse não dá que ele vai trabalhar. Tá vendo? É aí que ele trabalha. Porque ele sabe que o ser humano tem essa deficiência. Por isso que a Bíblia está dizendo, não se ponha o sol antes que você se livre do quê? Da ira. Porque isso vai dar oportunidades para o diabo. Gente, nós temos que parar de dar oportunidades para o diabo. Está repreendido isso em nome do Senhor Jesus. Nós não temos que dar oportunidade nenhuma para ele, não. Versículo de número 26, para finalizar. 26. Eu lhe digo a verdade, você não será solto, enquanto não tiver pago até o último centavo. Aqui Jesus estava falando de uma prisão terrena, dos tribunais terrenos. Mas nós sabemos que se a pessoa for condenada no tribunal divino e for lançada na prisão, é uma prisão eterna. Não tem como sair de lá depois. E olha que interessante. De todo o sermão da montanha, todo, até agora, é a primeira vez que Jesus fala de condenação. E justamente quando ele tocou no assunto do ódio. Então o ódio condena a alma. O ódio destrói a sua vida aqui e a sua alma no porvir. Se livre disso. Se liberte. Quando Jesus ensinava sobre essa questão do matar, para os discípulos ali no monte do sermão, ele estava dizendo para o povo assim: vocês interpretam a palavra de Deus errado. Porque vocês acham que quando Moisés falou lá em Êxodo capítulo 20, se eu não me engano, versículo 14, não matarás. Vocês acham que Moisés, ele estava falando apenas numa questão física. Mas Deus não é tão limitado como vocês imaginam. Ali Deus estava abrangindo o físico, o emocional, o espiritual. Deus estava abrangindo tudo. Tudo. Às vezes você não está matando ninguém com uma facada de aço, de metal. Mas você está matando com as suas palavras. Você está matando com o jeito que você se refere àquela criatura. O ódio que está dentro de você te faz falar coisas a respeito de alguém que Deus condena. Cuidado com isso, pessoal. Leva daqui hoje, de tudo que você ouviu, uma única coisa aqui que é fundamental. Não adianta orar por quem guarda ódio. Não adianta expulsar o mal da vida de quem guarda ódio. Só a própria pessoa pode se libertar disso. Por isso que é tão difícil. Porque nem Deus pode ajudar uma pessoa que guarda o ódio no coração. Ela deixou entrar. Quem entendeu? Acredita no que Jesus ensinou? Então agora está nas suas mãos olhar para o ser humano como aquele que te faz mal, que te fez mal, como alguém incapaz, orar por ele, pedir a Deus para mostrar a palavra para ele, que ele possa abrir os olhos, que ele possa acordar enquanto há tempo, ou então você continuar olhando para ele
como se ele fosse consciente de tudo que está fazendo e ele tivesse que pagar com a vida por aquilo tudo. A decisão é sua.